A gente volta a falar do julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal sobre o juiz de garantias. Já há maioria formada no STF para a criação desse mecanismo. E para entendermos melhor, nós recebemos agora o advogado Fábio Santana, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo. Doutor Fábio, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite aos nossos telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui. Doutor, o que já há de consenso, além da própria criação, é que haverá um prazo de implementação. E agora os ministros vão se debruçar na parte final do julgamento sobre quanto tempo vai levar para que seja tornada obrigatória a imposição dessa figura do juiz de garantias. A previsão máxima, o prazo máximo é de 36 meses, ou seja, 3 anos, para que saia do papel. Lhe parece razoável, doutor, esse período? Ou é possível que em menos tempo se implemente? Queria ouvi-lo. Exatamente, Vitor. Essa é uma pergunta muito interessante que nós vamos precisar ainda aguardar os próximos capítulos para ver como que essa questão vai se desenvolver. De fato, 36 meses, a princípio, pode parecer um tempo muito longo, mas efetivamente não é, tá? Na minha percepção. Porque, de fato, vai exigir uma mudança estrutural nos tribunais de justiça de todos os estados, principalmente aquelas comarcas mais distantes e que só tem, muitas vezes, um juiz naquela comarca. Porque o que exige o juiz de garantias? Ele exige justamente que haja dois juízes analisando aquela questão criminal. Então, é um juiz que vai atuar especificamente na fase de investigação. Veja, não é um juiz investigador, é um juiz que vai decidir as questões enquanto houver a fase de investigação. Porque o nosso sistema ele é acusatório. O juiz julga, o investigador investiga e o MP acusa. Então, é um juiz de garantias que vai atuar nessa fase da investigação e um juiz que vai atuar na fase processual criminal. Então, isso vai exigir realmente uma reformulação dos tribunais e, de fato, esse tempo, embora pareça bastante, mas, de fato, não é um tempo que, a mim, seja realmente longo. E as outras propostas são de 12 meses, né? De 12 meses prorrogável por mais 12, e há uma proposta também de 18 meses. Então a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos para ver como é que essa situação vai se desenrolar. Doutor Fábio, mais uma pergunta, agora do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Doutor Fábio, um prazer revê-lo aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo, boa noite. Eu quero fazer uma pergunta a respeito do impacto do juiz de garantias no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Se a previsão do juiz de garantias que entra no Código de Processo Penal impacta também no sorteio dos relatores no âmbito do STF. Por exemplo, nós temos diversas investigações em trâmite, falamos muito sobre muitas delas hoje aqui. Será que, se implementado o juiz de garantias, o ministro relator dessas investigações fica também impedido de ser o relator dos eventuais processos penais decorrentes dessas investigações? Isso entra também no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal e das outras cortes também, claro? Boa noite, doutor Nelson. A admiração é daqui para cá. Eu que acompanho o seu trabalho e realmente você é um grande jurista da nova geração, você está de parabéns. E a sua pergunta é muito interessante, né? O ministro Dias Toffoli, ele afasta a percepção, né, a inclusão do juiz de garantias para casos originários dos tribunais, né? Então, o ministro Dias Toffoli, ele afasta essa presença do juiz de garantia para esses casos. Então, por exemplo, situações de pessoas com foro privilegiado não fariam jus a esse tipo de garantia trazida pelo juiz de garantia, mas, por hora, essa não é uma linha que está vingando em matéria do julgamento no STF, e nós vamos aguardar. De fato, a prevalecer o entendimento de que o juiz de garantias ele vai incidir sobre todos os processos, independentemente se trata de tribunal de júri, independentemente se trata de justiça eleitoral, independentemente se trata de casos de competência originária dos tribunais, a se vingar isso, de fato, o ministro ou o desembargador que atuar com medidas, com decisões na fase de investigação, não poderá posteriormente atuar como relator efetivamente na fase processual criminal. Doutor, uma última pergunta. Vai haver aumento de custos, de gastos com o judiciário depois de criado o juiz de garantias?
Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta que se coloca. Inclusive, o ministro Luiz Fux, que é o único voto contrário, que é o relator dessas ADIs que foram objeto de julgamento, ele coloca justamente essa questão, né? Olha, o impacto de previsão orçamentária não foi colocado na lei, não foi previsto o impacto orçamentário, e isso vai acabar, em alguma medida, gerando impacto orçamentário. O argumento contrário, acerca desse ponto é que, primeiro, já deveria haver mais de um juiz na comarca, né? Já deveria não ser um juiz ali naquela região. Segundo, que existem comarcas próximas, então nós podemos aproveitar juízes de comarcas próximas para justamente fazer esse papel de juiz de garantias. E terceiro, que é possível haver, e a própria lei traz isso, um rodízio nos tribunais, né? Os tribunais podem não ter propriamente um juiz específico para aquela comarca, né? Completando um duplo julgamento, mas um rodízio de magistrados. Então, eu acredito que em alguma medida haja um impacto orçamentário, isso muito provavelmente isso vai acontecer, mas não um impacto orçamentário suficiente a impedir, a obstar essa medida que é muito importante. Muito bem, ouvimos aqui o advogado Fábio Santana, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo. Doutor Fábio, obrigado pela presença. Volte sempre. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer. Boa noite.